Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Tá todo mundo conseguindo observar o slide? Sim, tá ok. Pessoal, então, vamos dar início ao nosso terceiro encontro, nosso ciclo aí de atividades, né? E hoje a nossa temática é a triagem fitoquímica, né? A identificação qualitativa de metabólitos secundários. Então, nós estudamos inicialmente, né, o que seriam esses metabólitos secundários. Depois, nós falamos um pouco sobre o preparo de extrato para identificação de metabólitos secundários. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a triagem fitoquímica, tá? Que também pode ser, vocês podem encontrar em alguns trabalhos como prospecção fitoquímica, investigação fitoquímica. Então, é como se fossem sinônimos, tá? O objetivo é identificar os metabólitos secundários presentes naquele material. E aqui vocês vão observar que eu coloco identificação qualitativa, tá? Então, o objetivo é identificar, né? Identificar e não quantificar, tá? Senão seria identificação quantitativa, qualitativa e quantitativa. Então, o que nós fazemos nesse procedimento é somente a identificação, a gente não quantifica, tá? Por isso que é uma análise qualitativa, tá ok? Tudo certo com relação a essa questão? Entenderam bem? Tem a identificação qualitativa e a quantitativa, tá? Essa qualitativa, nós estamos, o objetivo é somente identificar. A quantitativa seria, né, quantificar aquela quantidade, né, daquele material na minha amostra, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer para vocês aqui, tá? Os livros e manuais. Quando a gente fala em triagem fitoquímica, prospecção fitoquímica, investigação fitoquímica, existem alguns materiais na literatura que a gente tem como base, né? O que a gente costuma consultar quando a gente vai fazer algum procedimento. E aí eu trago para vocês 4 materiais aqui, teve um ou foi 2 que eu já falei para vocês, mas aí eu vou trazer novamente esses materiais aqui para que vocês possam conhecer. Primeiro, né, tem esse manual para análise fitoquímica e cromatográfica de extratos vegetais, que é de Barbosa e colaboradores. É um material que eu costumo utilizar, tá? Que é o material que eu vou estar trazendo para vocês aqui, né, como funciona esse processo de análise. Tá? Então, existe esse manual, um manual bem claro, bem sucinto, com relação à metodologia. Esse manual ele vai abordar tanto a parte de preparo de soluções, como também ele vai abordar a parte de análise, tá? E aqui eu vou trazer para vocês aqui algumas análises. Tem um livro que eu já falei para vocês antes, né, de farmacognosia da planta ao medicamento. Esse livro aqui ele é muito bom, então ele vai complementar as informações com relação à questão desse processo de análise, tá? Porque ele traz algumas informações sobre as reações que acontecem ali no momento da análise, tá? Tem uma versão mais atualizada, que é esse de farmacognosia do produto natural, medicamento, também de Simões e colaboradores, tá? Só que o que acontece? Esses livros aqui, ó, esses 2 que eu estou mostrando aqui para vocês, de farmacognosia, tem algumas informações que tem em um material, mas não tem no outro, tá? Então eu costumo utilizar os 2, né, para poder fazer essas consultas em relação a essa temática. E o outro, esse de introdução fitoquímica experimental, né, de Francisco José de Abreu Matos, a gente conhece somente como Matos, tá? Então, normalmente na literatura, quando o artigo ou o trabalho, o material que seja, ele traz alguma informação sobre análise fitoquímica, normalmente, não é uma regra, mas normalmente a referência da metodologia é Barbosa ou então Matos. Tá? Eu não sei se vocês já chegaram a
a pegar algum conteúdo, algum artigo que trate sobre a questão da triagem fitoquímica. Normalmente a metodologia é de Barbosa ou então de Matos. Ah, difere muito uma metodologia da outra? Não, é basicamente a mesma coisa, tá? Os reagentes, as soluções são praticamente a mesma coisa, porque o fundamento da técnica vai ser o mesmo, a reação que vai acontecer ali vai ser a mesma, tá? Então, são os materiais que normalmente nós costumamos utilizar, tá? Então, aqui tem esse combo aqui, né? Coloquei esses dois manuais, na verdade, um manual e 3 livros, tá? Que ele dá um subsídio muito bom para a gente com relação a essa questão dessas metodologias, tá? Não é uma regra, vocês podem estar buscando outras fontes aí de referências, tá? Mas essas daqui são as mais conhecidas, tá? Então vamos lá, vamos dar início aqui. Pessoal, a metodologia que eu vou trazer para vocês hoje, como eu falei, a metodologia de Barbosa, né, do Manual para Análise Fitoquímica e Cromatográfica de Extratos Vegetais. Nós vamos focar aqui na parte de análise fitoquímica, tá? Não vamos adentrar a parte de análise cromatográfica, porque aí a gente teria que ter mais alguns encontros para a gente poder falar do princípio da técnica e poder tá descrevendo como é que funciona essa metodologia. Mas hoje nós vamos falar de forma específica da análise fitoquímica, né? Vocês vão ver que no manual ele usa o termo análise, ele não usa o termo prospecção, investigação, triagem, ele já usa o termo análise, tá? Mas o entendimento é o mesmo. Então nós vamos usar esse manual, né, de Barbosa, tem uma versão atualizada dele do ano de 2004, e é o material que nós costumamos usar para fazer esse tipo de análise, tá? Que provavelmente também vai ser o manual que vocês vão utilizar aí em São Bernardo para fazer a análise fitoquímica, né, do material de vocês, do extrato, tá? Então é bem provável que mais à frente vocês vão preparar algum extrato e vão para o laboratório, tá preparando essas soluções e está fazendo essas análises. Então peço que vocês prestem bastante atenção na parte dos aspectos experimentais, para que vocês possam reproduzir aí, tá? E aí esse manual, ele é um manual bem simples, bem claro, vou estar passando depois para o titular da disciplina, e aí ele vai estar trabalhando com vocês no laboratório, essa parte da metodologia, tá? E aí, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí a fonte, alguém pode confirmar para mim aí? Estão conseguindo ler direitinho a fonte? Coloquei uma fonte um pouco grande aí para que vocês pudessem. Tem muita gente que usa o celular e acaba ficando um pouquinho menor, mas está dando de ver, né? Então vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês algumas instruções sobre a questão da preparação de material e o uso de algumas vidrarias, tá? Trazer algumas observações em relação a essa questão que é importante para que vocês tenham uma análise confiável, que vocês venham minimizar os erros durante os procedimentos experimentais, tá? Então, o primeiro ponto que a gente deve abordar é o seguinte: observar a quantidade de análises que vão ser realizadas para prosseguir nos ajustes das quantidades de soluções. O que é que isso significa? No manual de vocês, ele traz a parte da metodologia com relação à questão do preparo de soluções, tá? Então, ele diz ali qual é a quantidade de massa que vocês precisam pesar e o volume que aquela massa vai ser solubilizada. Só que aí, quando eu falo com relação à questão da quantidade de análise e ajuste das quantidades de soluções, eu quero dizer o seguinte: vamos supor que um procedimento você vai utilizar apenas 2 gotas de uma solução. Tá? Então, por mais que você tenha um volume de análise, mas você vai usar somente 2 gotas de solução. E aí eu pergunto para vocês, tem a necessidade de preparar 100 ml de uma solução que você vai utilizar 2 gotas? 2 gotas em uma triplicata, por exemplo? Então, numa análise todinha você vai usar 8 gotas. Tem a necessidade de preparar 100 ml daquela solução? Não tem, né? Não tem necessidade de você preparar 100 ml daquela solução. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês irem reproduzir uma metodologia, que naquela metodologia ele traz preparo de soluções,
façam o seguinte: façam toda a leitura do procedimento de preparo da solução e, em seguida, façam a leitura de como ocorre o procedimento de análise. Porque, a partir daí, vocês vão identificar se realmente tem a necessidade de preparar aquela quantidade de solução que o seu material está trazendo, tá? Por exemplo, em laboratório, a gente costuma utilizar a solução de fenolftaleína. Fenolftaleína você usa numa análise 1 gota, 2 gotas. Não existe a mínima necessidade de você preparar 200 ml de uma solução de fenolftaleína, porque, primeiro, você vai ter um gasto de material, de reagente. Aquele seu material ali, ele vai ficar muito tempo no laboratório. Se ocorrer uma contaminação, você vai ter bastante material para poder descartar. Então, tudo isso, tudo isso faz com que aquele processo ali que você realizou, aquela quantidade de solução que você preparou, aquele seu material que tem armazenado, pode ter esse tipo de contratempo e ocorrer de você acabar contaminando, ou então você ter um grande estoque de uma solução que não tem necessidade. Então, o primeiro ponto é observar a quantidade de análises que vocês vão realizar e prosseguir nos ajustes das quantidades de soluções, tá? Eu vou trazer mais à frente como seria basicamente isso. Outro ponto, tá? Os testes devem ser realizados em triplicata. Nesse teste de identificação de metabólitos secundários, vocês vão utilizar bastante tubos de ensaio. Alguns tubos precisam ser com tampa e outros podem ser sem tampa, tá? E aqui eu trouxe essa pequena ilustração para vocês, tá? Os testes devem ser realizados em triplicata e todos os testes devem ser realizados o branco. Vocês já ouviram falar nesse termo, o branco? Já ouviram falar nesse termo branco? Já fizeram algum teste que utilizaram o branco? Já ouviram falar, né? Mas vocês nunca fizeram nenhum procedimento, não fizeram nenhum teste, né? Então, primeiro, pessoal, vamos entender o que é o branco, tá? Vamos entender o que é o branco. E aqui eu trago um conceito que é do Skug, do livro do Skugin, tá? Esse livro do Skug é um livro de química analítica, tá? Um livro muito bom, é provável que vocês tenham aí na biblioteca. É um livro que eu costumo indicar também, eu costumo usar como referência. E ele traz muitas informações importantes com relação à questão de química analítica, tá? E aí o Skug, ele traz um conceito com relação à questão do branco. O que é o branco? Um branco contém os reagentes e solventes usados na determinação, ou seja, ele usa todos os reagentes, todos os solventes utilizados no procedimento, mas não o analito. O que é o analito? O analito são os componentes de uma amostra que vai ser determinada. Então, vamos lá. Se numa análise eu estou usando água e meu extrato, no meu extrato vai estar o meu analito, tá? Que é aquilo que eu estou buscando analisar, que eu estou buscando determinar, tá? Em uma determinação em branco, todas as etapas da análise são desenvolvidas no material denominado branco, ou seja, todos os procedimentos que você vai realizar ali, tá? Você realiza também no branco. Qual é o objetivo do branco? Revelar qualquer erro, qualquer interferente presente nos reagentes ou nos frascos utilizados na análise. Então, eu vou trazer um exemplo do que seria o branco, tá? Vou trazer um exemplo mais na frente. De forma bem didática, para que todo mundo possa entender, a gente costuma dizer que o branco é tudo menos o analito. O branco seria tudo menos aquilo que eu estou analisando. Se eu vou analisar um extrato, e aí nesse meu extrato eu uso solução de Fehlen A, solução de Fehlen B e meu extrato.
tudo menos o analito, ou seja, o meu branco seria o quê? Solução de Fehling A e Fehling B. Então, eu teria 3 tubos, o meu extrato, minha solução A, minha solução B. No quarto tubo, que é o branco, eu não teria o extrato, teria só as soluções. Vocês conseguiram entender aí o que é que seria o branco? Tá? Conseguiram entender, né? É basicamente o que o conceito dele diz. O branco contém os reagentes, contém os solventes, mas não o analito. Não tem aquilo que eu estou buscando analisar. Porque eu vou conseguir identificar ali se tem interferentes, se o meu frasco ele foi lavado de forma adequada, se aquele meu reagente ele não está contaminado. Então, o branco ele serve para ter um controle da análise, uma espécie de controle da análise, tá? Então, memorizem bem isso e quando vocês irem reproduzir aí a triagem, que vocês lembrem de fazer o branco, tá? Eu vou trazer aqui mais na frente alguns exemplos que vai deixar bem clara essa questão do branco. Então, pessoal, outras observações aqui, tá? Observar as informações da etiqueta das soluções e rótulo dos reagentes. Pessoal, provavelmente vocês vão preparar essas soluções. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos, tá? Memorizem isso para que quando vocês irem para o laboratório, vocês possam colocar em prática. Primeiro, pessoal, façam a limpeza de forma adequada do material de vocês. As vidrarias que elas estejam bem limpas, as espátulas da mesma forma, aquilo que pode ser seco em estufa, secar em estufa, aquilo que não pode ser seco em estufa, secar em temperatura ambiente, tá? Vocês sabem o que é que pode ser seco em estufa? Vocês já tiveram alguma aula que chegaram a abordar essa questão de quais vidrarias podem ser secas em estufa, quais não podem ser? Já tiveram alguma aula, já tiveram alguma instrução com relação a isso? Isso, Ellen, a questão da questão vamos lá, tiveram, né? Então a gente pode colocar só para relembrar, a gente pode colocar em estufa, tubo de ensaio, né? A gente pode colocar em estufa um becker, a gente pode colocar espátula, tá? E aí as vidrarias que são volumétricas e algumas graduadas também, tá? Olha, você não pode colocar em estufa bureta, não pode colocar proveta, tá? Não pode ser colocado em estufa, tá? Pipeta volumétrica não pode colocar em estufa, tá? Então lembrem, as vidrarias volumétricas, né? A Elia até falou aí as vidrarias volumétricas, você não pode colocar em estufa. E existe algumas graduadas também que você não pode colocar em estufa, tá? Então, como vocês vão usar tubos de ensaio, vocês podem secar esse tubo na estufa, não é obrigado colocar uma temperatura muito alta, tá? Até logo porque o vidro frio e o vidro quente, você não vai conseguir diferenciar visualmente, você consegue diferenciar quando você toca, ou então quando você sabe que aquele vidro foi submetido a uma alta temperatura. Importante também usar a luva, tá? Se não tiver a luva, deixa aquele material esfriar, tá? Para que não aconteça nenhum acidente, tá? Então, fazer a limpeza das vidrarias de forma adequada, tá? Os reagentes e soluções que apresentam risco devem ser manuseados utilizando a capela de exaustão de gases. Pessoal, outro ponto importante: utilizar equipamento de proteção individual, coloquem a luva de vocês, coloquem o jaleco de vocês, porque vocês vão trabalhar com alguns reagentes que oferecem risco, tá? Ó, sempre utilizar a capela de exaustão.
Vou trabalhar com ácido, utiliza a capela de exaustão. Vou trabalhar com um reagente que é volátil, vou trabalhar com metanol, com clorofórmio, com anidrido acético, usem a capela de exaustão, tá? Lembrem bem disso para que não aconteça nenhum imprevisto. Outro ponto é, os resíduos gerados nos testes, eles devem ser descartados de forma segura. Esse descarte tem que ser feito em um frasco de descarte. Nunca está descartando o material na pia, tá, pessoal? Se for um ácido, uma base, neutraliza e os outros reagentes, né, soluções, o material que vai estar no tubo de ensaio de vocês, fazer o descarte de forma correta num frasco de descarte, num frasco de descarte, devidamente identificado. E aí, qualquer dúvida, vocês vão buscar a orientação do técnico ou então do docente, tá? Ficou claro aí com vocês em relação? Ficou alguma dúvida em relação a essas observações aí que a gente fez? Pessoal, outro ponto também, ó. Armazenamento das soluções. Sempre procurar armazenar em frasco âmbar, tá? Ah, mas eu não tenho frasco âmbar aqui. Então, o que é que você faz? Você pode colocar para papel alumínio, enrolar o frasco com papel alumínio, ou então, eu não tenho papel alumínio, pois não coloca no frasco, né, de armazenamento de solução e coloque em um local que não tenha incidência de luz, tá? Que também não tenha essa alteração de temperatura, para que você possa manter as condições do seu material, da sua solução, tá? É importante isso. Fazer a etiquetar, colocar qual é o reagente, qual é a concentração, 5% massa-volume, 0,1 mol por litro, tá? Fazer a identificação da concentração, a data de preparo do material e quem preparou, tá? Coloca essas informações na etiqueta, vamos identificar de forma correta. Outro ponto, o balão de preparo de solução, balão volumétrico, é para preparar a solução. O armazenamento é feito no frasco de armazenamento de solução, que é aqueles frascos graduado com a tampa azul. Eu acho que vocês conhecem esse frasco, tá? O armazenamento é ali. Caso não tenha esses frascos, aí a opção que tem é deixar armazenado no balão volumétrico. Ficou claro aí? Eu acho que vocês já tiveram essa questão em alguma disciplina, provavelmente disciplina de química analítica ou alguma disciplina de técnicas laboratoriais sobre essa parte de preparo de soluções, tá? Então aí ficou alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida aí com relação à questão dessas informações aí? Vocês podem ir anotando aí no caderninho aí, pode fazer um print de tela, tá? E aí são algumas coisas que são importantes no momento que vocês irem preparar o material, que vocês vão ver que faz uma diferença muito grande. Ficou alguma dúvida? Tem algum problema aí que vocês encontraram? Ou vocês acham que tem como colocar em prática aí tranquilamente? Acho que ficou tudo claro aí, né? Então vamos lá. Vamos para a parte prática. Vocês estão conseguindo observar 3 tubos de ensaio com uma soluçãozinha verde aí? Estão conseguindo observar? Estou até colocando aí a setinha aí. Coloquei a imagem de um tamanho um pouco maior aí para que vocês conseguissem ver. Então, pessoal, vocês lembram que eu falei sobre a questão da saponina, né? Lá na nosso primeiro encontro? Pois é. Eu vou trazer para vocês agora como que é, né, essa análise de identificação da saponina no extrato. Então vamos lá. Vocês prepararam, vocês fizeram a coleta do material de vocês, fizeram esse cata, foi feita a identificação botânica, fizeram a coleta,
higienização, secagem, trituração do material, armazenamento, preparar o extrato etanólico de vocês, o extrato está seco, está tudo ok. E agora o que é que vocês vão fazer? Vão para a análise. Então, o mais simples que vocês vão ver lá na metodologia é o teste de saponinas. Esse teste de saponina lembra sabão, sabão lembra espuma. Vocês vão lembrar que eu falei que era uma característica das saponinas em meio aquoso formar espuma, tá? Que é o que vocês conseguem observar nessa imagem. Como que funciona a análise para identificação de saponina espumídica? O que é que vai ser feito? 20 miligramas do extrato, ele vai ser pesado, tá? 20 miligramas. Vamos observar o seguinte. Lembre que toda análise tem que ser feita em triplicata. Se a análise é em triplicata, eu vou fazer o quê? Me digam aí, me respondam aí. Se a análise é triplicata, como é que eu vou proceder nesse caso aqui? Aí agora eu quero que vocês interajam comigo aí, para que a gente possa deixar muito claro como que ocorre esse procedimento. Se é em triplicata, o que é que eu vou fazer? E aí, pessoal, podem falar, ligar o microfone e falar. Agora eu preciso da interação de vocês para que vocês possam depois estar conseguindo colocar em prática essa metodologia aqui, tá? Fazer o teste 3 vezes. Beleza, triplicata. Mais o branco. Correto, Ellen. O teste, né? 3 repetições, mais o branco. Então, vou ter 3 tubos de ensaio, mais o branco, tá? E aí, no caso, o que é que a metodologia diz? Que eu vou dissolver 20 miligramas do extrato. Eu vou pesar 20 miligramas para um tubo, 20 miligramas para o segundo tubo, 20 miligramas para o terceiro tubo. Cada tubo é 20 miligramas. Outro ponto, pessoal, talvez a balança de vocês, a unidade que esteja nela, não seja miligramas, seja gramas. Então, vocês vão ter que fazer a conversão da unidade, tá? Vocês vão ter que fazer a conversão da unidade. Então, vocês vão pesar 20 miligramas no tubo número 1, 20 no tubo número 2 e 20 no tubo número 3. O que é que acontece? Quem não tem tanta coordenação motora, faz essa pesagem em um becker pequeno. Quem já tem uma coordenação motora melhor, o que é que pode ser feito? Você vai adaptar um suportezinho que você consiga colocar o seu tubo de ensaio, e aí você já pesa direto no tubo de ensaio, tá? Não é o ideal, tá? Que fique claro, não é o ideal, mas é a forma mais prática que a gente tem de fazer isso, tá? Então, eu vou ter em cada tubo 20 miligramas. No quarto tubo, que é o branco, eu vou colocar 20 miligramas ou não? Não coloco, né, Ellen? Porque é o que é meu branco, né? É ali, é meu branco. Então, eu não posso colocar meu extrato, porque o extrato ali tem o meu analito, aquilo que eu estou analisando, tá? Então, o que é que eu vou fazer aí? Ficou bem claro? Peso 20 miligramas para cada tubo, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dissolver em 5 ml de água destilada. 5 ml de água destilada, sempre usar água destilada. Em seguida, diluir para 15 ml. Não é diluir em 15 ml, é diluir para 15 ml. Se eu já coloquei 5 ml de água destilada, eu vou adicionar mais 10, que vai ficar com o volume de 15 ml. E aí eu vou fazer o quê? Agitar vigorosamente durante 2 minutos em tubo fechado. Aí, pessoal, outra observação. Esses procedimentos, quando a gente vai fazer, é bom que a gente tenha bastante cuidado. Por quê? Porque imagina aí que você pega um tubo sem tampa,
você pesa seus 20 miligramas e transfere para o tubo, ou você já pesa diretamente no tubo. E aí, você coloca 5 ml, solubilizou, coloca mais de 10 ml, deu 15 ml, e aí você vai agitar. Aí você presta atenção e observa que seu tubo não tem tampa. Como que você vai agitar um tubo sem tampa? Tá? Então, observação, viu? Prestem bastante atenção com relação à questão do material de vocês, tá? Lembrem que aí vocês vão precisar agitar o tubo de ensaio. Então, esse tubo ele precisa ter tampa, tá? E tira uma dúvida. Vocês têm agitador Vortex aí? Agitador Vortex? Banho ultrassônico? Sim, né? Vocês têm agitador Vortex, né? O que acontece? Vocês, nesse momento de solubilizar a amostra de vocês, usem o agitador Vortex e usem banho ultrassônico também, tá? Porque ele vai melhorar esse processo e vai solubilizar de forma mais eficaz, tudo bem? Então lembrem, aí vocês podem usar o banho ultrassônico e o agitador Vortex. Professor, você fala que tem que agitar durante 2 minutos. Eu agitar durante esses 2 minutos, eu posso agitar no tubo Vortex? Não. Não pode agitar no tubo Vortex. Sabe por quê? Porque eu fiz um teste comparativo, tá, com um material agitando de forma manual, de forma vigorosa manualmente e agitando no Vortex, não dá o mesmo resultado. Não dá o mesmo resultado. E o resultado de fato foi o da agitação manual. Por quê? Porque o agitador Vortex ele não tem não tem a condição de agitar de forma tão vigorosa aquele meu material. Ou seja, eu tenho uma limitação, tá, do equipamento. Então ele não agita de uma forma tão vigorosa que a análise necessita. Então, essa agitação vigorosa, ela tem que ser feita de forma manual. Professor, como é essa agitação vigorosa? Você tampa o tubo, agita bastante durante 2 minutos. Olha, eu vou dizer aí que quem não é fitness aí, quem não treina, vai suar para poder agitar esse tubo durante 2 minutos, viu? Porque você passa 2 minutos agitando esse tubo de forma vigorosa para que você tenha o seu resultado. Então, depois desses 2 minutos, o que tem que ser feito? Você terminou de agitar, você observa, formou espuma? Se formou espuma, você vai cronometrar 30 minutos, tá? 30 minutos. Se aquela espuma permanecer estável durante 30 minutos ou mais, o resultado ele é considerado positivo, tá? Agitei de forma vigorosa, cronometrei 2 minutos, depois de 2 minutos, apareceu espuma, coloque ali novamente mais 30 minutos, né? Se a camada de espuma permanecer estável por mais de meia hora, ou seja, por mais de 30 minutos, o resultado ele é considerado positivo para a saponina espumídica. Vocês estão conseguindo observar aqui, ó, eu coloquei só 3 tubos. Eu não coloquei o tubo do branco. Só 3 tubos. Vocês estão conseguindo identificar uma camada de espuma na parte superior da solução? Sim. Estão conseguindo identificar, né? Pronto. E aí, nesse caso aí, eu agitei durante 2 minutos, eu observei que formou uma camada de espuma. Observação, pessoal, às vezes essa camada de espuma ela é mais espessa, tá? Às vezes ela é um pouco mais espessa, ou seja, uma quantidade de espuma muito maior. Isso pode acontecer, tá? E aí, eu agitei durante 2 minutos, apareceu essa camada de espuma, e aí eu coloquei lá no meu relógio mais 30 minutos e observei que a camada permaneceu. O resultado foi positivo ou negativo?
Positivo ou negativo o meu resultado? Positivo, né? Vamos lá. E aí, eu quero que vocês entendam de fato como é essa análise, tá, gente? Então vamos participar aí. Permaneceu a espuma, positivo. Ellen, no meu branco, o que é que eu vou ter aí no meu branco? Quais são os materiais que eu vou ter no meu branco? Nesse caso aí. Só água destilada, certo? Tá, pessoal? Entenderam aí? Que é o solvente, somente a água destilada. Por quê? Ele é meu controle. Nele eu não tenho meu analito, tá? Meu analito está onde ali? Está no extrato. Então, no tubo 4, eu não tenho extrato. Eu tenho somente a água. E aí, vou dizer para vocês, vou dizer não, vou perguntar, nesse tubo 4, é para ter espuma ou não? Não é para ter espuma. Porque se tiver espuma, eu tenho o quê? Eu tenho interferente. Se tiver espuma, a água destilada não é para ter espuma. Se tiver espuma, teve contaminação, tá? E aí o que é que eu tenho que fazer? Repetir o teste com uma outra água, porque aquela minha água ela está provavelmente contaminada, ou então a minha vidraria, tá? Quando eu falo contaminação, o que é que eu estou querendo dizer? Talvez o frasco que ficou armazenado aquela água destilada, ele não foi bem limpo, tinha um pouquinho de resíduo de sabão, tá? Às vezes você não fez a limpeza não fez a limpeza correta do tubo de ensaio e aquele tubo de ensaio ficou com sabão. Você lavou ele só com sabão e água da torneira, não tirou o sabão direito, não passou água destilada. Tudo aquilo dali pode dar erro na sua análise, tá? Então, no meu caso aí, o branco seria o quê? Somente água destilada, não tem o meu extrato, e no branco não é para ter espuma. Se tiver espuma, tá errado o teste. Tá errado, tá? Ficou bem claro aí, pessoal, com relação a isso? Tá bem claro? Eu acho que vocês conseguiram entender bem o que é o meu branco, né? Tá? Pessoal, eu vou pedir para o professor titular de vocês depois me passar as informações aí de vocês no laboratório, viu? Eu estou tentando explicar para vocês aqui o melhor possível para que vocês possam entender como é que é essa análise, tá? Então vamos lá. Ellen, me diz aí, quando chegar no laboratório, como é que tu vai proceder na análise de saponina? Como é que tu vai fazer? Me fala aí. Abre aí teu microfone e me diz. Primeiro para análise, tem que lavar corretamente, né, as vidarias e o que vai ser utilizado. E Isso. os que puderem utilizar, secar na estufa, na capela, né, professor, de exaustão. Na estufa. Na estufa, Seca, na estufa. Estufa, seca, as que não puderem, deixa secar em temperatura ambiente. Isso. Após já tem o extrato, faz a pesagem da quantidade necessária, faz a análise em triplicata e faz o branco só com solvente sem o analito. Sim, exatamente, viu? Lembrando que cada tubo de ensaio você vai ter 20 miligramas do seu extrato, tá? Aí vocês podem dizer assim, professor, por que eu não peso logo 60 miligramas e aí eu multiplico todos os outros por 3? Estão entendendo o que eu estou falando? Em vez de pesar 20 individual, pesa logo 60. Em vez de ter um volume final de 15, no caso, eu teria que multiplicar por 3, eu teria 45 ml. Vocês acham que eu posso fazer assim? Vocês acham que eu posso fazer assim?
Emailson, eu vou te falar qual é o problema de fazer assim. Quando, em vez de pesar, em vez de ter em cada tubo 20 miligramas de extrato, se eu peso 60, coloco 45 ml de água e depois eu tiro 15 ml para cada tubo, o que acontece? Eu não tenho uma triplicata de fato. Ali não vai ser uma triplicata. E eu tenho um grande risco de eu ter um erro na minha análise caso aconteça uma contaminação. Por quê? Porque se contaminar, vai contaminar todo o meu material. Quando eu faço uma triplicata, o que acontece? Eu coloco 20 miligramas em um tubo, 20 miligramas no segundo, 20 miligramas no terceiro. Se só o tubo de número 1 tiver um resíduo, um interferente, eu vou ter problema somente naquela triplicata. Eu não vou ter problema nas outras. Já no caso, se eu pegar 60 miligramas, 45 ml de água, colocar em um frasco, solubilizar, e aquele frasco ele estiver com contaminação, ele não estiver bem limpo, ele tiver resíduo de reagente, todo o meu material vai estar contaminado, tá? E nesse caso, eu pegar 3 volumes de 15 ml, eu não tenho uma triplicata verdadeira, tá? Eu vou ter aí mais uma alíquota. Eu vou ter 3 volumes iguais aí. Entenderam aí? Conseguiram entender o porquê de não fazer assim? Pesar 60, 45 ml. Entenderam? Tá? O risco de contaminação. Tá? O risco de contaminação. Então, vamos fazer triplicata verdadeira. Cada tubo 20 miligramas, solubiliza em 5, depois adiciona mais 10 para dar 15 ml, agita durante 2 minutos. Show, tá? Eu acho que aí já deu para todo mundo entender como é o de saponina. Saponina é o mais fácil de fazer, tá? Agora vamos para o outro. Ainda continuando, tá? O ensaio, é importante a gente entender o que acontece ali. Aqui eu não vou trazer para vocês a parte de reação, porque se eu tenho reagente, eu tenho um produto. Lembrando que nessa análise de triagem fitoquímica, as formas de identificar reação positiva é através de mudança de cor, formação de precipitado e aparecimento de espuma para saponina. Formação de precipitado, mudança de cor são características de uma reação química, tá? Então, se mudou de cor, se formou precipitado, se teve alteração de temperatura, liberação de gás, reação química, tá? Lembre bem disso aí. Isso daí a gente estuda lá em química geral, tá? Na parte de reações químicas. Então, o que acontece? O ensaio empregado na avaliação da tensão superficial ou formação de espuma é o teste para a saponina, as reações para a saponina. Então, o que acontece? Vai ocorrer a formação de espuma, tá? Por isso, a amostra investigada deve ser dissolvida em água e transferida para um tubo e agitada de forma vigorosa durante os 2 minutos, tá? Então, o que acontece? Ocorre nessa tensão superficial e isso vai gerar, né, essa formação de espuma. Teste de saponina, ok. Vamos para o outro aqui. Alcalode. Vocês lembram lá que eu falei dos alcaloides? Tá? Vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês a parte de reativos e sua preparação. Aqui nós temos o primeiro reativo de Bouchard, tá? Como não é em português o nome brasileiro, na verdade, tá? Eu não sei qual é a origem do nome, eu posso estar com a pronúncia errada, tá? Mas, se não me falha a memória, seria reativo de Bouchard, tá? Esse reativo é para identificação de alcaloides, tá? E aí, o que é feito? Ó, dissolver 4 gramas de iodeto de potássio e 2 gramas de iodo ressublimado em 100 ml de água destilada. Lembrando, ó, iodeto de potássio PA, pureza analítica ou para análise, iodo ressublimado PA também. E aí você vai fazer o quê? Pesar 4 gramas de um e 2 gramas de outro. Outro ponto, pessoal.
observar se a balança ela está nivelada de forma adequada, para você não ter um erro no momento da sua pesagem, e também que a balança esteja calibrada, tá? A balança deve estar calibrada. Se a balança não estiver calibrada, vocês calibram ela, peça para uma pessoa que saiba calibrar de acordo com o manual, fazer a calibração, tá? Utilizando um peso de referência. Esse peso de referência é o quê? Um peso, normalmente é 200 gramas. É um peso que é exatamente aquela massa, tá? Que a gente usa para poder calibrar. E aí você fez, né, o seu reativo, preparou o seu reativo, tá? Depois vocês conferem aí se a pronúncia de fato é igual eu pronunciei. Caso não seja, vocês me perdoem, porque existem alguns termos aí que não são do português, e aí a gente acaba errando na pronúncia, tá? E aí preparamos o nosso reativo. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? Dissolver 40 miligramas do extrato seco em 5 ml de solução de ácido clorídrico a 5%. Então, aqui vocês vão ter que preparar uma solução de ácido clorídrico a 5%. E aí, lembrando que vocês vão precisar ir para estufa não, para capela de exaustão, tá? Esse procedimento de preparo dessa solução de ácido clorídrico deve ser realizado na capela de exaustão, tá? Lembrando que vocês vão primeiro colocar no balão volumétrico um pouquinho de água e depois colocar o ácido, tá? Sempre com cuidado para vocês não ter uma reação que possa gerar algum acidente, tá? Fique entendido aí. E aí vocês vão solubilizar essas 40 miligramas. Tá conseguindo ouvir? Eu acho que deve ter dado algum erro aqui Tá normal, né? Voltou. Tá, vocês conseguiram ouvir aí com relação à questão do preparo do reativo, pesar as 4 gramas de iodeto de potássio, 2 gramas de iodo ressublimado, 100 ml de água destilada, tá? Observar a questão da balança, se está nivelada, se está calibrada, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Dissolver 40 miligramas do extrato seco em 5 ml de solução de ácido clorídrico a 5% e filtrar, se necessário. Pessoal, por que aqui está filtrar se necessário? Porque é o seguinte, às vezes você não consegue dissolver, solubilizar totalmente o seu material. E aí o que acontece? Se você não consegue solubilizar, você vai ter a formação de um corpo de fundo. Você vai ter um pouquinho de material no fundo do seu tubo de ensaio. E aí, o que acontece? A identificação da análise, se foi positiva, é a formação de precipitado. Se você não solubilizou o seu material de forma completa e ele está ali no fundo, no final do teste você não vai saber se ali é um precipitado proveniente da reação ou ali é um material que não solubilizou. Conseguiram entender o porquê de filtrar? Conseguiram entender aí o porquê de filtrar? Tá? Para que você não possa confundir o seu material ali do fundo com material que não solubilizou com precipitado, tá? Então, solubiliza utilizando o vórtice, utilizando o banho ultrassônico, tá? Para cada tubo, 40 miligramas e 5 ml de solução de ácido clorídrico para cada tubo. E aí, no meu caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter lá o meu branco, que eu não vou ter o meu extrato, mas eu tenho o quê? A minha solução, eu tenho o meu solvente, eu tenho o meu reagente, tá? Filtrou, vou adicionar gotas do reativo, tá? Aqui eu não coloquei no material, mas normalmente é adicionado 2 gotas, tá? Desses reativos, 2, 3 gotas do reativo. E aí qual vai ser o resultado?
Precipitado laranja avermelhado é resultado positivo. Se você tiver um precipitado laranja avermelhado, é positivo. Vocês estão conseguindo identificar aqui que eu tenho 3 tubos? Esse tubo aqui, ó, esse tubo aqui mais transparente, ele é o branco, tá? Ele é o branco. E aí, nele eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 ml de solução de ácido clorídrico, a 5%. Só que eu não tenho meu extrato, eu tenho só extrato nesses 3. Aí eu vou vir adicionar 2 ou 3 gotas nesse tubo, 2 ou 3 gotas em cada tubo, tá? E eu faço o comparativo. Vocês estão observando que ficou um pouco assim, turvo, esses 3 tubos? Aqui é porque vocês não conseguem ver na foto, mas ele formou precipitado, viu? Ele formou precipitado, tá? E aí, no momento que vocês fizeram essa análise em laboratório, observem bem a questão de formação do precipitado. Você faz o teste, deixa o tubo ali durante alguns minutos, tá? E você vai e observa se formou precipitado. Se formar precipitado no branco, tá errado, tá? Tá errado se formar precipitado no branco, viu? O branco é para vocês terem esse controle aqui, para ver se tem algum interferente, tá? Então, para identificação de alcalóide, o procedimento é esse, tá? Aí, pessoal, vocês lembram lá que eu falei que tem que fazer o ajuste da quantidade de solução? Vocês estão observando que nesse teste aqui, eu vou usar em torno de 3 gotas em cada tubo. Então, eu uso aqui 9, 10, 11, 12 gotas, tá? Para fazer essa análise. Só que aí esse material ele vai ser utilizado para fazer outras análises. Só que mesmo assim, eu estou utilizando só 12 gotas, mais ou menos. Vocês acham que realmente tem a necessidade de eu preparar 100 ml dessa solução? Não tem, né? Não tem necessidade de preparar 100 ml dessa solução. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso reduzir pela metade. Em vez de preparar 100 ml, eu preparo 50, eu preparo 25 ml. Eu já sei quanto de massa que eu vou utilizar aqui, tá? E aí, se eu preparar só 50 ml, divide por 2 aqui, tá? Uma regrazinha de 3, tá? Então, deu de entender muito bem aí? Deu de entender bem como é que funciona o teste para alcalóide? Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Tudo entendido, né? Beleza, vamos lá para o próximo. Esse teste aqui é para identificação de ácidos orgânicos, tá? Então, pessoal, o que acontece? Existem algumas análises que a gente faz para conhecer a composição do material. Então, aqui eu tenho o preparo de reativo de Pascovar. Esse reativo de Pascovar, eu preparo 2 soluções. Eu tenho a solução A, que em 100 ml de etanol eu vou solubilizar 0,070 de verde de bromocresol e 0,25 gramas de azul de bromorfenol. Aí eu preparei a solução A. A solução B, em 100 ml de água destilada, eu vou dissolver 0,25 gramas de permanganato de potássio e 0,25 gramas de carbonato de sódio, tá? Só que aqui o que acontece? Aqui eu vou utilizar, pessoal, gotas também desse reativo. Então, não tem a necessidade de eu preparar 100 ml de cada solução, tá? Prepara somente 50 ml, tá? E aí, o que acontece? Muito cuidado aqui na hora de pesar o verde de bromocresol, porque aqui, ó, é 0,075 gramas. Quando eu peso a metade, diminui mais ainda. E aí eu corro o risco de eu ter algum erro no momento de realizar a pesagem, tá? Então, muito cuidado na hora de realizar essa pesagem. E ele diz aqui, ó, misturar 9 partes de A para 1 parte de B, somente no momento de usar a mistura. Essa mistura dessa solução, ela é estável durante 5 a 10 minutos. Então, logo quando eu preparar ela, eu já tenho que adicionar as gotas no tubo. Por quê?
porque depois de decorrido esse tempo, ela perdeu a sua eficiência, tá? Professor, como seria 9 partes de A para uma parte de B? Alguém poderia me dar um exemplo de como seria isso? Alguém poderia me dar um exemplo de como seria isso? 9 partes de A para uma parte de B? É interessante a gente entender bem tudo isso, tá, gente? Para que a gente não cometa um erro lá no momento de preparo do reativo, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês aqui. O que é que acontece? Vocês sabem que a mistura ela estava somente de 5 a 10 minutos, então tenho que preparar logo ela, tá? Depois que eu preparo, depois que eu misturo, no momento da análise que eu vou misturar a solução A com a solução B, eu tenho que proceder logo com o procedimento. Misturar 9 partes de A para uma parte de B, eu vou ter quantas partes aí? 9 partes mais uma parte, eu vou ter 10 partes. Então, para ficar bem claro como seria, por exemplo, para um volume de 10 ml, eu não vou precisar de 10 ml, eu vou precisar de gotas, tá? Para um volume de 10 ml, eu teria 9 ml de A e 1 ml de B. 9 partes de A para uma parte de B. 9 com 1, 10, tá? Só que aqui eu não preciso de 10 ml. Eu preciso de algumas gotas. O que é que eu fiz? Eu utilizei uma micropipeta, usei 900 microlitros de solução A e 100 microlitros de solução B. Que eu tenho o quê? 900 microlitros com 100 microlitros, eu tenho 1000 microlitros, eu tenho 1 ml. 1 ml, tá? Ali, tá? Eu tenho 1 ml. 1000 microlitros, tá? 1000 microlitros equivale a 1 ml, tá? Então, no meu caso, eu preparei isso. Eu fiz assim, peguei 900 microlitros de um, 100 microlitros do outro, misturei as duas e retirei as gotas, tá? Que eu preciso ali para minha análise. Ficou claro essa parte aí de 9 partes de A para uma parte de B, que dá 10 partes? Eu dei o exemplo aí, por exemplo, sendo 9 ml de um e 1 ml do outro, para ficar mais claro, né? Só que vocês não vão precisar desse volume todo. Conseguiram entender aí? Ficou alguma dúvida? Vocês aí, eu acredito que tem micropipeta, tá? Se tiver micropipeta, aí ótimo. Que aí facilita o procedimento, tá? Eu acredito que ficou claro aí para todo mundo. Ninguém disse nada. Oi. Professor, no caso, essa daí é o reativo, no final, esse 1 ml é o que vai ser utilizado mais na frente com o extrato, né? Isso, exatamente, tá? Só que aí você vai usar algumas gotas, tá? Ó, vamos aqui, ó. O que é que vai ser feito? Você vai pegar, dissolver 20 miligramas do extrato em 5 ml de água destilada. Se necessário, você vai filtrar. E aí você vai pegar 2 ml. Gente, isso daqui tem que ser feito de forma individual, viu? Você tem ali seus 3 tubos, cada um com 20 miligramas, cada um com 5 ml. Aí você vai fazer o quê? Você vai filtrar, né? Para o tubo 1, usa um filtro. Para o tubo 2, outro filtro. Para o tubo 3, outro filtro. Para não ter contaminação. Ah, como é que eu posso filtrar? Aquela filtração simples, tá? Você pega um papel filtro. Ah, o papel filtro que eu tenho aqui é grande. Você faz um círculo menor, pega ali no seu funilzinho ali de vidro, ó, coloca e filtra. Filtra para um outro tubo de ensaio, tá? Filtra para aquele tubo de ensaio ali que tá limpo, um outro tubo limpo, tá? Cuidado para não ter contaminação, tá? E aí ele diz, ó, filtrar se necessário, transferir 2 ml para um tubo de ensaio ou 1 ml para uma placa escavada. O que é uma placa escavada? É uma placa dessa daqui com esses poços, tá?
Só que aí eu acredito que vocês não têm, então eu uso o tubo mesmo. Eu costumo usar o tubo de ensaio, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você vai adicionar gotas do reativo de Pascovar. Então, pessoal, o que é que eu oriento vocês? Primeiro pesa as 20 miligramas, solubiliza, utilizando vórtex, banho ultrassônico, filtra, coloca as 2 ml em cada tubo de ensaio, tá? E aí, depois que vocês preparam o reativo, porque se vocês preparar o reativo primeiro, daqui que vocês filtrem tudo isso, já passou de 10 minutos. Entenderam aí? Primeiro faz, tá? As pesagens, solubiliza, filtra, colocou os 2 ml, tá tudo ok. O branco, lembram do branco, tá? O branco. E aí depois vocês preparam o reativo de Pascovar. Solução A, 9 partes de A para 1 parte de B. Preparou gotas do reativo. Normalmente é utilizado 2, 3 gotas, tá? E aí o que acontece? Se houver descoloração do reativo, a reação é positiva. O que é que isso significa? É porque eu não tenho nenhuma aqui, tá? Para mostrar para vocês. Eu teria que ter um vídeo. O que é que acontece? Esse meu reativo, ele tem uma cor, tá? E aí, quando eu jogar dentro, quando eu adicionar as gotas dentro do tubo de ensaio, se houver a descoloração, ou seja, a perda de cor do reativo, a reação é positiva. Descoloração vai ser a perda de cor do reativo, a reação é positiva, tá? Vamos lá para outro teste de identificação de açúcares redutores, tá? Aqui eu vou utilizar o reativo de Fehling. Talvez vocês já tenham visto falar, reativo de Fehling. Eu tenho a solução A e tenho a solução B. Tá aqui a metodologia de preparo. Para a solução A, eu vou dissolver 34,65 gramas de sulfato de cobre em água destilada e completar o volume para 500 ml. 500 ml é muito, pessoal, tá? 500 ml é muito. Aqui eu preciso de 200 ml, 250, tá ótimo. Eu consigo fazer várias análises, tá? Então, vocês vão fazer o ajuste desse quantitativo, tá? Solução B, dissolver 173 gramas de tartarato de sódio e potássio e 125 gramas de permanganato de potássio, né? Em água destilada e diluir para 500 ml, tá? Essa fórmula molecular aqui está errada, viu? Eu estou vendo bem que está errada. KOH não é esse não. Permanganato de potássio, eu acredito que a fórmula molecular dele seja outra aí, tá? Se não me falha a memória, não é essa daqui não, tá? Mas eu posso estar errado. Se alguém puder tirar a dúvida bem, a fórmula molecular do permanganato de potássio, colocar aí no inbox é bom. E aí, diluir para 500 ml. Não vamos fazer 500 ml não, vamos fazer menos, tá? Vamos fazer aí 250, 200 ml, tá? Entendido? Por quê? Porque eu vou utilizar, no momento da minha análise, 2 ml da solução A e 2 ml da solução B. Tá? É o que eu vou usar. 2 ml de A e 2 ml de B. Alguém conseguiu ver aí a fórmula molecular do permanganato de potássio? KMNO4, tá? Permanganato de potássio, realmente. A fórmula molecular é essa, viu? Essa daqui tá errado, viu? Isso daqui tá errado, ó. Tá? Essa fórmula molecular tá errada. Viu? Bem que eu percebi aí. Não tem nada a ver com permanganato de potássio, tá? E aí, pessoal, lembrando, ó, utilizar 2 ml de A para 2 ml de B. E aí, como é que vai ficar? Ó, vamos lá. Vamos ver aqui como é que é o procedimento. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou dissolver 20 mg do extrato em 5 ml de água destilada. E aí, se necessário, eu vou filtrar. Quando é que eu tenho que filtrar? Quando você percebe que não solubilizou tudo, tá? Aí você tem que filtrar, tá? Lembrando, usar um filtro ali para cada tubo, tá? Para não ter contaminação. Filtrar. Aí você vai adicionar 2 ml do reativo de Fehling A e 2 ml do reativo de Fehling B e vai colocar em banho-maria durante 5 minutos.
tá? Colocou no banho-maria, o que acontece? O aparecimento de um precipitado vermelho tijolo indica a presença de açúcares redutores. Vocês estão conseguindo ver aqui, nesses 3 tubos, aqui no fundo, um precipitado? Estão conseguindo ver aí? Conseguindo ver, né? O precipitado, ó. Então, aqui foi resultado positivo, tá? Deixa eu ver aqui, Maílson. Professor, pode repetir essa parte de filtrar quando é necessário? Ah, sim, Maílson. É o seguinte. O que acontece? Tu vai observar aqui nesses testes que o resultado é positivo quando eu tenho mudança de cor, formação de precipitado e aparecimento de espuma, no caso do teste de saponina. Somente o teste de saponina vocês vão observar que o indicativo é positivo quando tem formação de espuma. Os outros testes, vocês vão identificar se foi positivo quando tem a formação de precipitado e quando tem a mudança de cor. O que acontece? Se eu não solubilizo o meu material por completo e o indicativo de reação positiva é a formação de precipitado, eu não vou saber ali se aquele meu material ali no fundo do tubo de ensaio, ele é precipitado ou é material que não solubilizou. Entendeu? Então cria aquela confusão ali, você não consegue diferenciar, tá? Então você pode estar colocando como resultado positivo, sendo que aquele material no fundo do seu tubo de ensaio, ele é material que não solubilizou. Então, quando não ocorrer a solubilização por completa, usem o vórtex e o banho ultrassônico para tentar solubilizar o seu material o máximo possível, tá? Você viu que ainda ficou material que não solubilizou? Filtra, tá? Filtra. Normalmente eu costumo filtrar, todos. Normalmente eu costumo filtrar. Eu uso o vórtex, uso o banho ultrassônico e ainda filtro, tá? Ficou entendido aí a questão da filtração? Para não ter essa confusão na hora de visualizar o resultado, tá? Deu certo, né, Maílson? Conseguiu entender direitinho, tá? Tu vai ver lá no procedimento, quando vocês estiverem fazendo aí, que às vezes acontece de não solubilizar por completo, tá? Mas tentem solubilizar o máximo possível. Se não solubilizar, não tem como acontecer o procedimento, não, tá? E aí, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, teste de açúcares redutores. O que eu fiz? Ó, vocês aqui estão vendo precipitado. Aí eu inclinei o tubo só para ficar mais claro a formação do precipitado. Estão conseguindo ver aqui? Ó, o que ele vai me dizer aqui, ó? Ele vai dizer, ó, que o aparecimento de um precipitado vermelho tijolo indica a presença de açúcares redutores. Então aqui eu já consigo observar o precipitado nesse tom vermelho. E aqui fica mais claro ainda o precipitado, tá? Estão conseguindo observar bem aí? Ah, outra coisa, pessoal. Esse teste qualitativo, ele possui algumas limitações. Quais são as limitações? Esse teste é um teste clássico. Então, o que acontece? Às vezes ele não pode ser sensível, tão sensível e não consiga, de fato, identificar aquele metabólito. Pode acontecer de você ter um falso negativo e um falso positivo. Por quê? Porque ele é um tanto subjetivo também. Então, quando eu digo assim, precipitado, vermelho, tijolo, algumas pessoas podem ter um problema em conseguir identificar a coloração ali. Mas o que acontece? Quando eu digo vermelho, não é aquele vermelho que a gente... por exemplo, você pode ver o vermelho aqui da garra, ele é um pouco diferente desse vermelho aqui do precipitado, tá? Então, às vezes, tem essa questão que é um pouco subjetiva, tá? Mas aqui tá bem claro, vocês conseguiram observar bem a formação do precipitado, né? Eu acho que aqui ficou bem, bem claro para vocês essa questão do teste, tá?
E aqui eu estou mostrando só os 3 tubos, mas tem o branco também, tá? O branco aqui, no caso, ele fica uma cor azul devido ao sulfato de cobre, tá? Outro aqui, teste de polissacarídeos, tá? Ó, como é o preparo do reativo? Dissolver 10 gramas de iodeto de potássio e 5 gramas de iodo em 50 ml de água destilada e completar o volume para 100 ml. Pessoal, aqui também, ó, pode reduzir, tá? Para 50 ml ou para 100, para 50 ml ou para 25. Só que lembrem, tudo proporcional, tá? Eu não vou reduzir somente o volume, não. Eu vou reduzir a massa também, tá? O teste, 20 miligramas do extrato em 5 ml de água destilada, filtrar se necessário e adicionar 2 gotas do Lugol, 2 gotas do meu reativo. Vocês estão observando por que preparar 100 ml se eu vou usar só 2 gotas em cada tubo, né? Então não tem necessidade. O resultado, o aparecimento de coloração azul indica resultado positivo. É bem simples, tá? Vou trazer aqui para vocês aqui outro. Vamos lá, fenóis e taninos, tá? Como é que é o procedimento aqui de fenóis e tanino? Dissolver 20 miligramas de extrato seco em 5 ml de água destilada, filtrar se necessário e adicionar 1 a 2 gotas de solução alcoólica de cloreto de ferro a 1%. Aqui vocês vão ter que preparar a solução alcoólica de cloreto de ferro a 1%. E vocês vão usar de 1 a 2 gotas. Professor, preciso preparar 100 ml? Não, tá? Prepara menos, ó. Você só usa 1 a 2 gotas, tá? Tá ok? Qualquer mudança na coloração ou formação de precipitado, qualquer mudança de cor ou formação de precipitado é indicativo de reação positiva quando comparado com o teste em branco. O que é o meu teste em branco? É a água com a solução de cloreto de ferro. Tá? Tá até bem explicado aqui, viu? Ó. Meu branco eu tenho aqui, ó, todos os solventes, as soluções, mas eu não tenho o quê? O que eu estou analisando, que é meu extrato, tá? Coloração inicial entre o azul e o vermelho é indicativo da presença de fenóis, quando o teste em branco for negativo. Precipitado escuro de tonalidade azul indica presença de taninos pirogálicos, que são conhecidos também como taninos hidrolisáveis, e verde a presença de taninos catéquicos. Vocês estão conseguindo observar que essa solução aqui, ela está com um tom mais azul e ela tem o precipitado aqui, ó. Conseguiram observar bem aí na imagem? Que ela tem uma coloração um pouco mais azulada e com precipitado. Conseguiram, né, identificar, tá? Nesse caso aí, ele deu positivo para quê? Deu positivo para quê? Taninos, exatamente, tá? Taninos, tá? Tonalidade, ó, azul. Aí, pessoal, agora vocês olhem bem que eu vou trazer para vocês um vídeo de como ocorre a análise, tá? Ó, teste para taninos. Vocês vão observar que eu tenho 3 tubos de ensaio, onde já está o meu material filtrado, e eu tenho aqui o branco, tá? Eu vou adicionar 2 gotas em cada tubo, a iniciar pelo branco. Vocês vão observar que esse tubo aqui, ó, esse terceiro tubo, eu adicionei 3 gotas, por quê? Porque teve uma gota que caiu no tubo de ensaio, no vidro, e essa gota ela não desceu para a solução. E aí eu coloquei 3 gotas, tá? Acabei colocando, mas é 2 gotas, tá? Coloquei a terceira por conta disso, que essa gota ela ficou no tubo. Agora, ó, prestem bem atenção aí no vídeo, ó, como é que acontece.
Vocês conseguiram observar aí que lá no meu branco não teve mudança de cor. Se tivesse mudança de cor, eu teria algum problema no meu procedimento, né? Vocês observaram aí que quando eu adiciono as 2 gotas, logo tem uma mudança de cor. Vou colocar de novo aí para vocês verem, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó, branco, meu branco aí, pode ver que ele tá com uma corzinha, ele tá transparente, ó, adicionei as 2 gotas, ó. O outro, ó, agora que eu adicionei, mudança de cor, tá? Logo eu tive mudança de coloração. E aí vocês vão observar que eu agitei os 3 tubos. Aí no vídeo, provavelmente vocês estão vendo uma tonalidade mais escura, preto, mas aí é um tom mais azulado, tá? Se vocês fizerem um comparativo com a cor da fonte prospecção fitoquímica, vocês vão ver que não é o mesmo tom, tá? É por causa do vídeo, tá? E aí, no caso, ó, ele vai ser essa coloração aqui, ó, mais azulada, tá? Conseguindo aí. Deu de entender bem, pessoal, aí como é esse procedimento? Aí eu coloquei o vídeo aí para ficar um pouquinho mais didático para vocês entenderem como é que vai ser lá na hora, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o outro vídeo. Ó, coloco aí, ó, mostrando o tubo. Vocês vão ver aí, ó, tá conseguindo ver que ele não tá com um tom preto, ele é um tom mais azulado. Quando a gente olha melhor de perto, a gente consegue identificar, ó, tá? E aí você deixa aquele tubo ali durante alguns minutos ali, tá? Paradinho, que vocês vão conseguir observar o precipitado, tá? E aí, ó, deixa eu falar para vocês. Quando vocês fizer esse teste aí no laboratório, viu? Quando vocês ir preparar as soluções, quando vocês fizerem um teste, eu quero ver as fotos aí, tá? Para vocês me mandar as fotos aí, que eu quero ver se vocês estão fazendo certinho aí, tá? Não esqueçam aí. Então ficou bem claro aí, pessoal, a parte de taninos aí, como é que é o teste, tá? Então vocês veem que quando adiciona, né, a solução de cloreto de ferro, logo tem a mudança de coloração. E você consegue identificar que ali teve uma reação. E aí você vai observar se teve a formação de precipitado, qual foi a mudança de cor. Pessoal, anotem tudo lá. Quando você estiver fazendo sua análise, anota quantas gotas você colocou, coloca lá qual foi o dia que você fez a análise. Identificação, vou colocar lá o dia 19, coloca a data, coloca ali qual foi eu estou fazendo o teste de identificação de taninos, utilizei 2 gotas, observei a mudança de cor para a tonalidade azul, conformação de precipitado, você não conseguiu identificar a cor, não conseguiu ver precipitado, ou conseguiu ver pouco precipitado, repete o teste, tá? Para que você tenha, de fato, um resultado confiável, tá? Ficou claro aí, pessoal, a questão do teste para taninos? Ficou bom aí? Conseguiram observar bem? Aí depois eu quero ver as fotos aí, viu? Os vídeos aí de vocês fazendo aí os testes aí em São Bernardo, tá? Se não fosse tão longe aqui de Grajaú para São Bernardo, eu ia ir fazer esse teste junto com vocês. Vamos lá para o próximo, tá? Flavonoides. Lembram lá que eu falei de flavonoides também na nosso primeiro encontro? Ó, como é o procedimento? Você vai dissolver 50 miligramas do extrato em 10 ml de metanol. Aqui, pessoal, estou utilizando metanol. Então, eu vou usar capela de exaustão, luva, máscara, tudo com procedimento de forma adequada para que vocês não tenham nenhum problema, tá? Utilizando EPI, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, tá? Se necessário, filtrar. Aí depois você vai fazer o quê? Adicionar 5 gotas de ácido clorídrico concentrado, tá? Cuidado também porque você vai utilizar ácido concentrado. Cuidado também, fazer esse procedimento dentro da capela de exaustão.
E aí você vai adicionar raspas de magnésio. Aqui, pessoal, vocês vão usar magnésio em fita. Então, vocês vão raspar um pouquinho do magnésio, tá? Raspar um pouco do magnésio, deixar só o pozinho ali do magnésio, e vocês vão colocar dentro dos tubos uma quantidadezinha, tá? Coloque por igual dentro dos tubos, tá? Qual vai ser o resultado? O surgimento de uma coloração rosa na solução indica reação positiva, tá? Qual é o princípio aqui? Essa reação tem por base a redução dos derivados flavonoídicos de cor amarela em antocianos com coloração avermelhada. Aqui é o que acontece, tá? A reação, tá? Aí nós não vamos aprofundar aqui, porque senão ia demorar bastante tempo, e também poderia ficar um pouco confuso para vocês. Só que, uma observação, sempre quando você vai fazer uma reação, você tem reagente, você tem produto. Nós temos que entender o que é que está acontecendo ali, tá? Então, eu peço que vocês busquem também essas informações, tá? Não vai ter como eu aprofundar com relação à questão das reações, tá? Mas tem esse material que eu falei para vocês aí, que vocês podem estar consultando, e ele vai trazer, né, uma explicação mais aprofundada com relação à questão das reações, tá? E aí, ó, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo aqui de como é que vai acontecer esse teste. Aqui, pessoal, o que é que acontece? Como eu tenho um ácido clorídrico concentrado, quando eu adicionar o magnésio, eu vou ter uma reaçãozinha aqui, tá? Com liberação de gás, tá? Adiciona 5 gotas de ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico concentrado, viu? Aí, pessoal, outra observação. Vamos ter bastante cuidado no manuseio de reagente concentrado, solução. Outra coisa, não tirar de dentro do frasco lá. Abrir o frasco de ácido clorídrico, coloca um conta-gota lá dentro. Não. Coloquem no beck, coloquem um pouquinho do ácido no beck, tá? Porque aí você não pode estar tirando esse volume diretamente do frasco do reagente. Coloca primeiro no beck, aí você tira do beck e coloca as 5 gotas lá, tá? Sobrou no beck, não devolve pro frasco, tá? Porque pode ter contaminação. Eu faço o quê, professor? Se é ácido, você vai neutralizar com uma base. Neutraliza com a base, tá? Você vai usar um pHmetro ou uma fita para você ver o pH ali, tá? Neutraliza, tá? Reação de neutralização. Ácido com base igual a sal e água, tá? Lembrem bem disso. Outra coisa, terminou o procedimento, não descartar esse material na pia, porque eu estou usando metanol, estou usando ácido clorídrico e magnésio. Esse descarte não pode ser na pia, tá? Vocês veem aí com o docente, com o técnico, um frasco para poder descartar, tá? Agora prestem bastante atenção no vídeo, que quando a gente adiciona as raspas de magnésio, né, ele tem essa reaçãozinha com liberação, ó, de gás, ó. Prestem bem atenção aí, ó. E aí, conseguiram ouvir? Conseguiram ouvir e ver? Vou colocar de novo aqui para vocês. Novamente. Ó, os 4 tubos, com branco também aí, ó. Adicionei o magnésio, a reação, tá? Essa zoada, pessoal, é porque a capela de exaustão ela tá ligada. Eu tô fazendo
essa reação dentro da capela de exaustão. Por quê? Porque eu estou usando metanol, eu estou usando ácido, eu tenho a liberação de gás, então, dentro da capela de exaustão de gases, tá? Essa zoada aí é do motor da capela funcionando, tá? Não é da reação, não, tá? A reação não tem essa zoada toda, não. E aí eu pergunto para vocês, esse meu teste aqui, deu positivo ou negativo? Vamos ver quem é que vai acertar. Deu positivo ou negativo? Mike, no vídeo é Mike mesmo, tá certa a pronúncia? Mike Santos Abreu. No vídeo não aparece que deu positivo, não aparece rosa. Exatamente, Mike. Essa análise aqui deu negativo, tá? Vocês podem ver que a coloração da solução, ela tá um pouco mais esverdeada, tá? Então não deu resultado positivo. Esse teste aqui, pessoal, eu não fiz só uma vez, eu fiz mais de uma vez para me poder comprovar que de fato ele deu negativo, tá? E aí o que é que vocês podem fazer? Caso vocês tenham alguma dúvida, repete o teste, faz o teste com concentrações diferentes. Ah, eu tô com dificuldade de visualização, a cor tá muito forte quando solubiliza, faz com 20 miligramas, tá? Você não teve certeza, eu acho que deu rosa, mas está muito claro, não, assim, como eu falei para vocês, é uma limitação do procedimento, né? Ele é um pouco subjetivo, essa questão de coloração. Mas eu acho que deu rosa, eu acho que não. Muda a concentração, façam essas adaptações que vocês acharem conveniente fazer, tá? Mas não fiquem com dúvida. Esse teste aqui, eu repeti ele, porque eu fiquei suspeitando da qualidade do metanol que eu utilizei no teste. O metanol que eu tinha usado inicialmente, ele estava com um aspecto muito estranho. E aí eu fui repetir o procedimento utilizando um outro metanol, tá? Então você ficou com dúvida, repete o procedimento. Você está com dificuldade de visualizar a coloração, ficou muito forte quando absorveu o extrato, usa uma concentração menor, usa uma concentração maior quando necessário, tá? Então vocês podem estar fazendo essas adaptações, tá? Nesse caso, deu negativo para flavonoide, porque não teve o surgimento de coloração rosa, tá? Muito bom aí que vocês conseguiram identificar bem. Vamos lá. Esteroides e triterpenoides, tá? Aqui nesse teste, o que acontece? Eu vou dissolver 20 mg do extrato em 10 ml de clorofórmio. Novamente, fazer procedimento na capela, utilizando os EPI, porque eu estou usando o quê? Clorofórmio. Filtrar se necessário, transferir o filtrado para o tubo de ensaio. Eu vou adicionar aqui 1 ml de anidrido acético. Eu vou agitar suavemente, tá? Agita suavemente. E depois eu vou colocar 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado e agito novamente devagar, tá? Muito cuidado aqui, pessoal, porque eu estou usando ácido concentrado, tá? Só que aqui no momento que você adicionar o ácido, prestem atenção no que vai acontecer. Por quê? O que acontece? Resultado. Observe se há rápido desenvolvimento de cores. Pessoal, esse teste aqui é bem interessante. Quando você adiciona as gotas de ácido sulfúrico, ele começa a ter uma variação de cor, né? Ele fica uma cor azul, no caso, quando é positivo, tá? Ele fica mais ou menos uma cor azul, aí ele vai mudando, e depois ele vai para o verde, tá? E aí o que acontece? Observe se há rápido desenvolvimento de cores, que vão do azul evanescente ao verde persistente, que indica o resultado positivo. Observação,
Cuidado, pode haver projeção durante a agitação. O que é essa projeção? É quando você está agitando e seu líquido ele sai do tubo de ensaio. Por isso que você tem que agitar de forma cuidadosa, suavemente, tá? Então, vocês vão observar essa rápida mudança de coloração. Pode ver que tem quatro tubos aqui, ó. Ó aqui meu branco aqui, ó. O branco aqui incolor, os outros com tom esverdeado. O que é que ele vai dizer? Resultado. Observe-se a rápido desenvolvimento de cores que vão do azul evanescente ao verde persistente, que indicam um resultado positivo. Nesse caso aqui, o resultado foi positivo ou negativo? Positivo, né? Deixa eu ver aqui. Ellen, professor, se a concentração de flavonoides for pequena, vai dar positivo ou negativo? Ou em qualquer concentração, mesmo pequena, dá positivo? Ellen, a pergunta muito boa, tá? Eu não sei se tu conseguiu observar. Ó, esse procedimento aqui eu uso 20 miligramas, tem procedimento que eu uso 50 miligramas, tem procedimento... A maioria dos procedimentos são 20 miligramas. Alguns procedimentos eu preciso fazer um ajuste da quantidade de extrato, porque eu tenho dificuldade em visualizar. Então, o que é que acontece? Como esse teste ele é qualitativo, eu vou identificar pela mudança de cor ou pela formação de precipitado. Então, o que é que acontece? Às vezes, se a quantidade daquele meu analito ela for pequena, eu posso ter uma dificuldade em visualizar aquele resultado. Por isso que alguns aqui, vocês veem que eu usei 50, eu usei 40. Por quê? Porque em concentrações menores, eu tive dificuldade em visualizar o resultado. Então, eu fiz um ajuste das quantidades para que eu pudesse ter uma certeza daquele meu resultado, para mim não ter um falso positivo e nenhum falso negativo, tá? Por isso, Ellen, é importante, igual eu falei, se você achar necessário, faça os ajustes das quantidades, tá? Porque o que acontece? Às vezes você usa 20 miligramas e você tem uma formação de precipitado, uma pequena quantidade de precipitado. E aí você fica na dúvida, forma precipitado mesmo, fica naquela dúvida, tá? Então, o que é que você pode fazer? Repetir o teste, mudar a concentração, tá? Teve teste aqui, Ellen, que eu fiz com 2, 3 concentrações e eu obtive o mesmo resultado, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso, mudando a quantidade de extrato, tá? Podem mudar a quantidade de extrato de acordo com a necessidade. Você ficou na dúvida? Ah, tá uma cor bem fraca, eu não sei se deu positivo. Muda a quantidade, tá? Você pode estar fazendo isso, viu, Ellen? Tá? De acordo com a necessidade, você pode estar fazendo esses ajustes da quantidade, tá? Aí, ó, eu mostrei para vocês aqui o esteroide triterpenoides, tá? E aí teve essa mudança de cor, nesse caso deu positivo. Por quê? Porque aqui o verde ele ficou persistente, mantive aquela coloração verde. Esse teste aqui é muito interessante, pessoal, que quando vocês colocam as gotas de ácido sulfúrico, vocês vão ver que ele começa a ficar azul, aí depois ele vai ficando verde, né, no caso de positivo, e ele mantém essa coloração verde, tá? Aí aqui, ó, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma desidratação, seguida de uma oxidação em um dos anéis, né? Formando o esteroide aromático, que ele é evidenciado pelo aparecimento de uma coloração azul esverdeada. Então, acontece uma reação aí, tá? Especificamente para os triterpenos, ocorre o desenvolvimento de cor vermelho, rosa, púrpura ou violeta, tá? De forma específica para triterpenos, a coloração é essa, vermelha, rosa, púrpura ou violeta. E aqui tá, eu trago aqui uma ilustração do que está acontecendo, tá?
qual é a reação que ocorre ali, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem que não é simplesmente mudar de cor, não é simplesmente ter um precipitado. Ocorre uma reação ali. E é necessário a gente saber e entender que ocorre aquela reação, tá? Ficou entendido aí? Ficou claro aí? Tá? Vocês vão observar isso, tá? Mudança de cor, formação de precipitado, tá? Essas são as características que vocês vão visualizar ali durante aquele processo. E aí eu tenho minhas referências novamente, tá? Eu utilizei esse manual, costumo utilizar o manual para análise fitoquímica, né, do Barbosa, ou vocês podem utilizar também o do Matos, e os outros dois materiais aqui, ó, farmacognosia do produto natural medicamento e farmacognosia, né, eu usei aqui também um outro livro, um outro material, que é só farmacognosia, coletânea científica, tá? Mas também tem o farmacognosia do produto natural ao medicamento. Se não me falha a memória, é esse nome. Vou conferir aqui o nome direitinho do material. Isso, farmacognosia do produto natural ao medicamento, tá? E aí, pessoal, vocês conseguiram entender mais ou menos aí? Ficou alguma dúvida? Eu acredito que vocês vão conseguir reproduzir e ter bastante sucesso aí no procedimento de vocês em São Bernardo, viu? E aí é para fazer os vídeos aí, me mandar as fotos aí, tá? Direitinho aí, que eu quero ver aí esse procedimento de vocês, viu? Ficou claro, pessoal? Entenderam aí direitinho? Ficaram com alguma dúvida? Tem algum questionamento a fazer? Quero ouvir vocês aí também aí para ver se está tudo ok. Bom, pessoal, que bom aí, né? Tá? Depois aí eu quero ver aí o procedimento aí, a análise de vocês aí, o extrato, os testes aí, tá? E aí o que a gente puder ajudar. Então, pessoal, eu espero que o nosso encontro de hoje tenha sido produtivo, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei preparar esse material com imagem, com vídeo, para que vocês possam entender como é que é esses procedimentos, tá? E aí, pessoal, bastante cuidado no momento que vocês estiverem fazendo, com relação à questão das soluções, dos reagentes, manusear de forma adequada, tá? Tiver dúvida com relação ao resultado, repetir. Se tiver necessidade de fazer um ajuste, tá? E aí eu creio que vocês vão conseguir obter êxito aí nas análises de vocês, tá? E o que a gente puder ajudar também, viu? E aí eu agradeço vocês aí pela atenção, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido também. Qualquer erro aí, vocês me desculpem aí, qualquer erro, tá? E aí vocês podem estar buscando também outros materiais, tá, pessoal? Para poder entender melhor como é que funcionam esses procedimentos, viu? E o que estiver ao nosso alcance, estamos aí. E aí nosso próximo encontro vai ser na outra semana, e nós vamos encerrar o nosso ciclo aí de encontros, tá? E no próximo encontro, na próxima aula, nós vamos falar sobre atividades biológicas, tá? E aí vai ser um encontro bem bacana, só que esse próximo encontro, pessoal, é um pouquinho mais complexo, tá? Tem alguns protocolos que são um pouquinho mais complexos, e aí eu vou precisar de mais... Vou precisar de mais atenção de vocês e que a gente também possa estar conversando e tirando as dúvidas, tá? E por hoje é só. Muito obrigado e vamos nos encontrar na próxima quarta-feira, viu, gente? Abraços aí, tá? Estamos à disposição aí, viu, pessoal? Até mais. Boa tarde para todo mundo.